Pois bem, pessoal, como havíamos tratado na aula passada e havíamos dado um pontapé inicial no que diz respeito à qualificadora do inciso 2º do parágrafo 1º, que trata do perigo à vida, aí está escrito perigo de vida, nós fizemos os comentários a respeito do equívoco aí terminológico, mas o que eu queria deixar bem claro para vocês? Existem qualificadoras dessas aqui, tanto do parágrafo 1º quanto do parágrafo 2º, que não podem ser cometidas dolosamente, pelo menos na sua integralidade. Explico para vocês agora. Essa qualificadora do perigo de vida, do perigo à vida, não pode ter sido querida pelo agente. Porque pensem bem, se o agente agiu querendo expor a perigo à vida da vítima, querendo ou assumindo o risco do resultado morte, eu não estou falando do crime de lesão corporal grave, eu estou falando do crime de homicídio tentado. Vejam, aqui o agente ele age preterdolosamente, ele age com um elemento subjetivo chamado preterdolo. Essa qualificadora é necessariamente preterdolosa. O agente tem o dolo para a lesão corporal, mas acontece um risco à vida que ele não queria e nem assumiu o risco, mas que foi provocado culposamente. Então veja, o agente causou uma lesão corporal em alguém, né? Ele queria provocar lesão corporal, mas era previsível que acontecesse o resultado mais grave, risco à vida, perigo de vida. E esse perigo de vida que é provocado culposamente. Então preterdolo é o somatório de dolo mais culpa. Conduta inicial dolosa, resultado culposo. Nesse caso em específico nós temos uma conduta dolosa para provocar a lesão corporal, mas ocorre um resultado mais grave, que é o perigo de vida, que o agente não quis, nem assumiu o risco, mas que ele provocou culposamente. Perfeito? Então, é importante vocês falarem, porque se cair numa prova de concurso, como eu já vi, dizendo para vocês que essa lesão corporal de perigo de vida é uma qualificadora, pode ser cometida dolosamente, essa questão está errada. Porque se o agente age com dolo em relação ao perigo de vida, ele não estará praticando o crime de lesão corporal e sim de homicídio na sua forma tentada. Tá bom, gente? Próxima qualificadora, ainda dentro das qualificadoras de natureza grave, falamos a primeira, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, falamos da segunda, que é o perigo à vida, estamos agora na terceira, que a terceira vai ser a debilidade permanente de membro, sentido ou função. Então, se da lesão resultar uma debilidade permanente de um membro, de um sentido ou de uma função, ela será qualificada como de natureza grave. Vamos explicar melhor. Então vamos lá. O que são membros, o que são os sentidos e o que são as funções? Os membros são os apêndices que se ligam ao tronco, não é isso? Os braços, antebraço, mãos, as pernas. Então vocês estudaram isso aí desde o prezinho, né? Cabeça, ombro, joelho e pé. Né? Então são esses apêndices, os braços, pernas que se ligam ao tronco. Esses são os membros. Sentidos também estudamos, não é isso? Olhos, né? Visão, audição, paladar, olfato, tato, também são sentidos. E funções, as nossas funções de órgãos, né? Que ocupam papéis no nosso corpo, como função respiratória, função digestória, né? Atualmente mais correta é digestória e não digestiva, reprodutiva, enfim, várias funções que circulatória, na digestória, já falamos. Então são essas as funções que nós temos no nosso corpo. Se houver alguma debilidade permanente de algum membro, sentido ou função, eu estou diante de uma qualificadora de natureza grave. E o professor, o que vem a ser essa debilidade? A debilidade é uma diminuição, uma redução da capacidade, um enfraquecimento, um prejuízo ao funcionamento desse membro, sentido ou função. Então a pessoa ficou débil, né? Ficou mais fraca, ficou mais... O braço não perdeu a capacidade de movimentar, mas não estica mais o braço todo. A perna, o joelho não dobra. A função digestória ficou prejudicada, a função reprodutiva ficou prejudicada, ficou cego de um dos olhos, ficou parcialmente surdo. Ou seja, estou falando de debilidade, ou seja, uma redução da capacidade de um membro, sentido ou de uma função. Tá certo, gente? Então, essa debilidade permanente, esse nome
permanente não significa que é para sempre, tá bom? Não necessita, não necessariamente deve ser perpetuidade, para sempre, mas por tempo indeterminado. Então, permanente significa por tempo indeterminado. Pode ser que a pessoa mais adiante readquira essa capacidade, ela se recupere, ela faça algum tipo de tratamento, ela faça uma fisioterapia, ela se submeta a um tratamento, uma intervenção cirúrgica, mas isso nada vai descaracterizar o crime, tá certo? O importante é que essa debilidade seja de natureza permanente, quer dizer, por tempo indeterminado. Ok. Por exemplo, perda dos dentes. Olha o que a doutrina traz aqui. Perda dos dentes, né? Depende. O caso concreto vai ter que ser analisado por um perito odontólogo, né? Odontólogo legista, odontologista, ele vai ter que analisar, vai verificar o quanto aquele dente pode prejudicar na função mastigatória, na função digestiva da pessoa. Ah, professor, o camarada levou o soco, perdeu só esse centroavante aqui, ou perdeu o zagueiro, perdeu ali um lateral, né? Ah, é só estética, dá aquele sorrisinho, tá faltando ali aquele buraquinho escuro aqui. Veja, depende do que aquilo prejudicou aquela pessoa na sua função mastigatória, podendo, a depender da quantidade de dentes que perdeu, pode sim caracterizar uma lesão corporal de natureza grave, porque pode gerar uma debilidade permanente da função mastigatória, tá bom? Então cada dente tem sua função, a quantidade de dentes vai interferir, tá? Então esse caso tem que ser analisado pela perícia, para definir se uma mera perda de dente de 1, 2, 3, 4 dentes é suficiente para acarretar uma lesão corporal de natureza grave pela perda, pela debilidade permanente da função mastigatória. O dedo também, foi o dedo mínimo, né? O dedo mínimo do pé. Para que serve o dedo mínimo do pé? Óbvio que só serve para chutar a mesa de centro, para você xingar ali e ficar com raiva, né? Porque parece que não tem função nenhuma esse dedo mínimo do pé esquerdo da gente. Mas existe uma função de equilíbrio, existe função de apoio do corpo, de sustentação, tá? Então tem que ser analisado perda de 1, de 2 dedos, de um dedo mínimo, de metade de um dedo, perda parcial dos dedos, para verificar se acarreta debilidade permanente de membro, sentido ou função. Olha que o dedo faz parte do membro, né? Que é do nosso braço ou da nossa perna, e tem que se ver até que ponto isso causa debilidade permanente. Mais uma vez, remetemos aí ao campo da medicina. Aqui nós vamos ver que o direito penal, quando se trata desses crimes que, principalmente aqui na lesão corporal, vai estar ali par e passo, vai estar ali irmanado, de mãos dadas com a medicina, para que o médico legista oriente o profissional ali. O juiz não é da área médica, o delegado não é da área médica, o promotor não é da área médica, então é importante que o profissional da área médica, o médico legista, diga aqui, nesse caso, se houve debilidade permanente do membro, sentido ou função. Tranquilo então? Bom, fechamos mais uma hipótese de lesão corporal de natureza grave, que é a debilidade de membro, sentido ou função. Passamos agora à próxima, que é a última, não é isso? A última de natureza grave, que é a aceleração de parto. Aceleração de parto. Aqui não é muito difícil de compreender, não é isso? Então, em decorrência da lesão, ocorre a expulsão do feto com vida, ou seja, um nascimento prematuro. Então, em razão da lesão provocada pelo agente, acaba acontecendo esse resultado mais gravoso, que é a expulsão do feto mais com vida, ou seja, um feto prematuro. Se o feto é expulso sem vida em decorrência dessa lesão, ou se ele morre logo em seguida também em decorrência da lesão provocada pelo agente, nós temos aí o crime de aborto, não é isso? Nós temos ou o crime de aborto ou a lesão corporal de natureza gravíssima, que é a lesão corporal com resultado aborto. Nós temos que ver no caso concreto. Ok? Então aqui é uma mera aceleração do parto, é um mero nascimento do feto com vida, né, mas de forma prematura. Se esse feto vem a morrer, assim que é expulso sem vida, ou depois nascer, venha a morrer em razão da lesão corporal provocada pelo agente, estaremos diante de uma hipótese de lesão corporal gravíssima, porque há o resultado aborto, nós vamos ver que é uma das hipóteses aí do parágrafo 2º, ou podemos até mesmo estar diante do crime de aborto mesmo, sem consentimento da gestante, se era essa a intenção do agente, provocar o aborto, tá certo? Aqui nós temos que verificar o elemento subjetivo, e mais adiante eu explico para vocês essa distinção entre uma lesão corporal em que há o resultado do aborto e o crime de aborto, tá? Sem consentimento da gestante, praticado por terceiro, né? O aborto provocado por terceiro sem consentimento da gestante. Perfeito, pessoal. Encerramos aqui as hipóteses de lesão corporal de natureza grave, as hipóteses do parágrafo 1º do artigo 129. Vimos todas as 4 hipóteses que a doutrina nomeia de lesão corporal de natureza grave. Passamos agora às hipóteses do parágrafo 2º e que a doutrina denomina de lesões corporais de natureza
gravíssima. Professor, eu vi no Código Penal aqui, não está escrito lesão corporal de natureza gravíssima. Não está. O Código Penal chama lesões graves e ele coloca o parágrafo 1º e 2º como lesões de natureza grave. Mas a doutrina diferencia uma da outra, tratando as do parágrafo 1º como lesões corporais de natureza grave e as do parágrafo 2º como lesões corporais de natureza gravíssima. Nós vamos ver que o resultado é bem mais grave nessas lesões do parágrafo 2º. Vamos de imediato para a primeira hipótese, então. Incapacidade permanente para o trabalho. Então, quando da lesão corporal resultar em incapacidade permanente para o trabalho, nós temos aqui uma hipótese de lesão corporal de natureza gravíssima. Aqui é diferente, aqui sim o legislador fez questão de dizer que é uma incapacidade para o trabalho. Lá na hipótese da lesão corporal grave, do parágrafo 1º, inciso 1º, que falava da lesão corporal quando há incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, falava ocupações habituais, o que englobava atividades desportivas, atividades recreativas, atividades culturais, etc. Aqui, especificamente, o legislador se referiu a uma incapacidade permanente, ou seja, não vai conseguir, pelo menos por tempo indeterminado, essa pessoa está incapacitada de trabalhar, tá certo? Esse permanente não significa perpétuo, significa por tempo indeterminado. Significa que essa pessoa pode vir a readquirir essa capacidade, pode fazer cirurgia, pode fazer algum tipo de tratamento, pode usar uma prótese, alguma coisa que vai lhe reestabelecer essa capacidade, ok? Mas isso, como já falei, não descaracteriza a qualificadora, tá? É uma incapacidade permanente para o trabalho. Aí vocês me perguntam assim, professor, mas que tipo de trabalho? O trabalho que aquela pessoa desempenhava ou é qualquer trabalho? Por exemplo, porque se eu tenho um camarada que era um excelente pianista, um exímio pianista, e ele perdeu os dedos da mão, de uma delas que seja somente, isso já vai incapacitar dele exercer o trabalho dele, né? Então, trabalha com determinada parte do corpo, determinado sentido, membro, visão, função, e ele perdeu essa função, ele não vai poder fazer aquilo que ele fazia anteriormente. Bom, a maior parte da doutrina entende que essa incapacidade permanente para o trabalho tem que ser uma incapacidade permanente para qualquer trabalho. Isso praticamente esvazia o conteúdo, por isso que existe uma corrente minoritária, que eu concordo com ela, de que não é qualquer trabalho, seria aquele trabalho que a vítima exercia. Porque senão a gente esvazia, gente. Imaginem, pessoas hoje em dia que têm... Só se a pessoa estiver de coma. Em coma ela não consegue fazer nada, mas uma pessoa com deficiência física, mental, ela consegue trabalhar. Ela consegue ser útil, desempenhar uma atividade intelectual, uma atividade física, um trabalho que exige um labor manual, físico, intelectual. É difícil você encontrar uma pessoa que esteja totalmente incapacitada para qualquer tipo de trabalho. Então, muito raro. Então, praticamente esvazia a aplicação desse inciso 1º aí como lesão corporal de natureza gravíssima, querer entender, como a maior parte da doutrina entende, que é qualquer tipo de trabalho, tá bom? Mas fiquem com essa opinião de que a maioria da doutrina entende que é qualquer espécie de trabalho e não somente o trabalho desempenhado anteriormente pela vítima que ele ficou incapacitado. Perfeito, eram esses comentários aqui que tínhamos com relação à incapacidade permanente para o trabalho. Nada mais a ser dito aqui. Próxima hipótese, enfermidade incurável. Enfermidade incurável. Tá? Então, o que seria essa enfermidade incurável, né? É aquela alteração permanente da saúde da pessoa. Tá? Aquela pessoa que teve, ela ficou acometida em razão daquela lesão corporal de alguma alteração da sua saúde, às vezes de uma doença, que lhe deixou numa situação incurável. Aquela incurável no sentido de que naquele momento na medicina, naquele atual estágio da medicina, não há cura conhecida. Pelo menos pelos métodos convencionais, não é isso? Então vejam, é aquela lesão, aquela doença que foi provocada, aquela alteração permanente da saúde da vítima e que não há cura, pelo menos no atual estágio da medicina. Tá certo? Podemos citar aqui um exemplo de contaminação por AIDS, tá? Uma situação em que a vítima foi agredida com uma paulada na cabeça e ficou com convulsões em razão disso aí, com disritmia, convulsões constantes em razão dessa pancada que sofreu na cabeça, tá? Um déficit mental em razão disso. Então, hipóteses em que eu tenho uma enfermidade, uma doença, alguma situação de alteração da saúde que é incurável, pelo menos naquele atual estado da medicina. E aqui da mesma forma,
não se exige aqui que a vítima se submeta a intervenções cirúrgicas ou a tratamentos arriscados para poder vencer ou acabar com curar essa enfermidade, tá certo? Se afere aí a conduta do agente e o resultado que ele causou. O médico afere que resultou numa doença incurável e está caracterizada a qualificadora e o agente vai ser responsabilizado aí nos moldes dessa qualificadora que está sendo imputada a ele em razão de ter a lesão corporal ocasionado resultado numa enfermidade incurável. Perfeito então? Então terminamos a primeira hipótese. Segunda, vamos para a terceira hipótese, que trata da perda ou inutilização de membro, sentido ou função. E aí vejo que é muito parecido e as provas adoram cobrar questões que fazem correlações entre a debilidade permanente de membro, sentido ou função, lesão grave, e essa hipótese de lesão corporal gravíssima, que trata da perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Conseguiram sacar a diferença? Debilidade permanente, perda ou inutilização. Lá, debilidade permanente, debilidade significa uma redução, um enfraquecimento, não é isso? Uma limitação da capacidade do membro, sentido ou função. Ou seja, é uma debilidade que diz respeito que é algo parcial, não é total. Aqui nós temos a perda do membro, a perda do sentido, a perda da função ou a inutilização do membro, sentido ou função. Tá bom? Então aqui é completa, não é parcial. O membro ali, ele fica inoperante, ele fica incapacitado. Uma amputação, uma mutilação, né? A inutilização do membro, sentido ou função que fica inoperante, tá certo? Então aqui é muito mais grave do que a hipótese lá do inciso 2º, não, inciso 3º do parágrafo 1º, lesão corporal de natureza grave. Aqui na gravíssima nós temos perda ou inutilização do membro, ou sentido ou função. A atenção que se deve ter aqui é com relação a órgãos duplos. Olhos, a visão, o sentido visão, está ligado a 2 olhos. O meu sentido audição está ligado a meus 2 ouvidos aqui. Minha função, pelo menos reprodutiva, né, está ligada a 2 testículos, aos rins para a função circulatória, né, o funcionamento dos rins, a função renal da pessoa está ligada a 2 rins. Então são órgãos duplos, de modo que se eu tenho a perda de um deles somente, ou inutilização de um deles somente, eu estou me referindo à hipótese de debilidade permanente de membro, sentido ou função, e não de perda ou inutilização. Ah, professor, quer dizer que se a pessoa ficou cega de um olho, o agente tacou uma pedra na vítima, ou deu um soco que atingiu o olho direito, e essa pessoa ficou cega do olho direito. Deu um tapa no ouvido, essa pessoa levou um tapa tão forte que ficou surda completamente do ouvido direito, mas continua ouvindo pelo ouvido esquerdo. Aquele do olho ficou cego do olho direito, mas continua vendo pelo olho esquerdo. Eu tenho lesão corporal grave ou gravíssima? Eu tenho lesão corporal de natureza grave, porque eu tenho, nesse caso de órgãos duplos, em que somente um foi perdido ou inutilizado, eu tenho uma situação de debilidade permanente, não de perda ou inutilização. Professor, mas digamos que o cara já era cego de um olho e levou o soco justamente no olho que estava bom e ficou cego dos 2 agora. Aí tudo bem, nós temos aí uma perda ou inutilização daquele sentido visão. Tá certo? Então atentos a essa questão de órgãos duplos para efeito dessa qualificadora da lesão corporal grave, debilidade permanente, ou gravíssima perda ou inutilização. Aqui a doutrina fala a respeito da impotência generandi e a impotência coeundi, 2 expressões em latim que tem a ver com a função reprodutiva, com a função reprodutória. A impotência generandi é a incapacidade da mulher de gerar filho, tá bom? A incapacidade da mulher de gerar no seu ventre vida. Não é isso? Ou seja, quando ela fica impotente generandi, ou seja, ela perdeu a sua capacidade de reprodução. Então, a pessoa causou uma lesão corporal em que ela perdeu a capacidade reprodutiva, perdeu o útero, perdeu o ovário, ou seja, perdeu a sua capacidade de gerar, por isso o nome impotência generandi. E a impotência coeundi é ligada ao sexo masculino, ou seja, ele não tem capacidade de copular. Não é isso? Pode ter gerado uma impotência sexual, pode ter gerado uma capacidade de produzir espermatozoides, ou seja, importa saber que se refere ao homem essa impotência coeundi, ou seja, a impotência de copular, de ter a relação sexual e cumprir com sua função reprodutória. Também ocasionam a lesão corporal de natureza gravíssima. Lembre-se que a função, né, função reprodutiva, faz parte também de uma das funções do ser humano. Remoção
de genitálias do transexual. O médico pode fazer essa remoção dos órgãos sexuais masculinos para fazer transformação, cirurgia de transgenitalização, como se diz. Pode fazer e é autorizado nos casos em que é indicado, o Código de Ética Médica autoriza, sem que isso caracterize o crime de lesão corporal de natureza gravíssima. Agora, se não estiver nas hipóteses autorizadas pela legislação, se não cumprir os requisitos exigidos por lei, nós estaremos diante de uma hipótese, obviamente, de lesão corporal de natureza gravíssima. Tá bom, gente? Paramos por aqui, completamos 20 minutos de aula. Vou encerrar agora. Na próxima aula a gente dá continuidade aí à hipótese da deformidade permanente. Até lá!